Beleza, agora sim estamos ao vivo, né, pastor? Estamos testando aqui as novidades da tecnologia, né? Estou conversando aí com o pastor Vanderlei, né? Deixa eu mostrar para vocês aí, o pessoal que está nos assistindo nesta oportunidade. Nosso muito obrigado aí pela sua companhia, né? Pessoal que está assistindo e ao mesmo tempo pode aí conferir a programação, né? Estamos ao vivo nesse momento pelo Facebook. Pessoal que está nos assistindo pelo Facebook, nossa página da Rádio Explosão da Rede e também pela TV Explosão da Rede. Como a gente está fazendo uns testes novos aí, eu estou conversando com o pastor Vanderlei da Igreja Presbiteriana, né? Já estamos aqui faz uns 10 minutos, né, pastor? Pois é. Uns 10 minutos tentando entrar no ar aqui, né? Se achar aqui nos botões aqui. Como de depois de 30 dias a gente consegue, né? Mas tá certo, vai dar certo, né? Tá certo. Agora deu certo, né? O pessoal que está nos assistindo aí, e a gente convidou o pastor aqui propriamente, né? Vamos aguardar entrar alguém aí, o pessoal pode nos assistir. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouco dos trabalhos, né, da Igreja Presbiteriana, nesse já início de ano, né, pastor? Podia falar um pouco dos trabalhos que está sendo feito aí na Igreja Presbiteriana? A gente está assim, Sala, a gente tem um trabalho regular, todos os domingos, às 7h15 da noite. E a gente tem um trabalho regular também na cidade de Panambi, que acontece todas as quartas-feiras, às 7h30. Né? Então, fora as atividades internas da igreja, né, a gente tem grupos de mulheres, né, que se reúnem toda quinta-feira. A gente tem um grupo de homens que também se reúnem, né, regularmente. Então, as atividades da igreja são bem abrangentes, porque ela tem grupos de homens, ela tem um grupo de mulheres, ela tem um grupo de jovens que se reúnem no sábado. Então, as diversidades de trabalho são grandes, né? Se você se identificando, você sendo alguém que tenha mais de 18 anos, você pode participar na reunião dos homens. Se você é um jovem, né, até 18 anos, você tem um grupo de jovens e adolescentes que tem um grupo, né? E as mulheres, né, tem um grupo lá das mulheres, né, tanto solteiras quanto casadas, que a gente tem esse grupo que a gente faz com elas, né? Então, são trabalhos bem peculiares e que trazem muita edificação para todos eles, né? Para todos eles. Isso é bom, né? O trabalho que está sendo realizado e até propriamente agora no início do ano está tendo oração às noites, né? Sim, a gente faz parte do calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Toda a primeira semana do ano a gente tem uma semana de orações, buscando a direção de Deus e também um momento de ações de graça, né? De agradecer a Deus pelo ano de 2019 e também pedir a direção de Deus para o ano de 2020, né? Então a gente tem esses horários, essa semana toda, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, lá na Igreja Presbiteriana de Juí, na rua Henrique Koff, 124, um momento de intercessão, um momento de oração, e você está convidado, você pode vir participar conosco livremente, né, colocar os seus pedidos, estar junto conosco, e a gente estará orando por você, com certeza, para que Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito bem, e aproveitando a oportunidade, a gente até estava conversando antes fora do ar, para falar sobre esses acontecimentos, né, pastor, que está acontecendo propriamente no mundo, né? 2019 já tivemos um ano bastante marcante. Teve vários acontecimentos aí que aconteceu desde o início do mês de janeiro. E foi um ano, assim, bastante, como é que eu vou dizer, dos últimos dias. E agora, já na virada aí do ano de 2019 para 2020, já alguns acontecimentos vêm acontecendo, aquela queimada que está acontecendo na Austrália, se eu não me engano, né? Uhum. Nós temos também o ataque dos Estados Unidos aí contra o pessoal aí, como é que é, do Irã. Do Irã. Uhum. Então, são coisas assim que vão mexendo muitas vezes com o mundo, vai mexendo com a sociedade, enfim, porque isso envolve todo mundo, né? E agora o Brasil aí apoiou os Estados Unidos, vai ter que responder aí o Irã por quê, né? Que apoia, por que está apoiando os Estados Unidos, né? Então, são fatos que vêm acontecendo e são antecedentes dos últimos dias, né, pastor? São fatos assim, a gente começou o ano assim com momentos conturbados, né, com respeito à paz mundial, né? Ninguém gosta de pensar em guerra, e a morte do general iraniano, né, pelo ataque pelo exército americano, né,
traz a todos nós apreensões, né? Porque a gente sabe como que é delicado esse assunto Oriente Médio, né? E principalmente com os Estados Unidos. E esses assuntos acabam mexendo e interferindo, principalmente com respeito a Israel, né? Porque os olhos dos árabes acabam voltando-se para Israel e querendo exterminar Israel, né? Então a gente olha assim tudo isso e a gente fica apreensivos, né? Porque apesar de nós estarmos longe do foco desse problema, mas nós não estamos isentos de não passarmos as dificuldades desses problemas, né? Ou seja, de alguma forma vai chegar até nós, né? As consequências desses atos, né, dos Estados Unidos, do Irã, vão chegar até nós, né? Vão chegar até nós. Será que... Será não, a gente tem quase que certeza, né? Essa briga existe aí porque esses povos vizinhos querem atingir Israel. Porque eles não gostam de Israel. Se eles puderem exterminar Israel, então, se tiver essa oportunidade, eles vão fazer. Sim, mas sim. Como Israel é protegido, tem a proteção de Deus e tem a proteção também da maior nação do mundo, que é os Estados Unidos, né, os americanos. Uhum. E aí essa questão assim, né, ela preocupa porque a gente sabe que é um barril de pólvora, né? A gente sabe que é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Pode explodir a qualquer momento, né? E aí a gente fica muito apreensivo, muito apreensivo. São coisas assim, são fatos, né? Que é só que eu vejo assim que a mídia televisiva, a gente acompanha aqui, tem mídias que parece que gostam de fazer um terrorismo mesmo, né? Principalmente a Rede Globo, né? A Rede Globo aqui no Brasil, ela faz um papel de tá fazendo um papel como se os Estados Unidos fossem terroristas. Mas a gente sabe, né, que o Irã provocou, né? Eles provocaram até que levaram um chumbo grosso. É que a gente não tem muitos detalhes, né, dessas questões lá no Iraque, né, porque esse general iraniano, ele era um dos líderes, né, de fazer grupos revolucionários, né, grupos de terrorismo. Então a gente tem pouco argumento, né, a gente tem pouco conhecimento das ações deles, né, mas eu creio que os Estados Unidos tomou uma posição que julgava necessária, né? É possível, né? É possível que propriamente essa briga aí seja briga até por petróleo, né? Não há dúvida. Isso não dá para descartar, né? Isso, né? Não, o Irã é um grande produtor de petróleo, né? Então isso não há dúvida, né? Exatamente, né? E a gente vê também muitas coisas, cumprimento das escrituras, né? Cumprimento da palavra de Deus. Mas tem muita coisa para acontecer ainda, acredito. Sim. E até agora está aí, não sei se o senhor está sabendo, vai ter uma reunião agora em maio, se eu não me engano, para escolher um líder global, né? Para ser o líder global financeiro, uma coisa assim, né? E a gente está de olho nisso, né? Porque o povo de Israel também, aqueles que não creem em Cristo, que não acreditam que Cristo é o Messias, eles propriamente estão pedindo, né? Estão pedindo o Messias. Estão pedindo que o Messias venha logo. Então, existe aí, nesses últimos dias, então, de repente, até o concretizar da profecia, o aparecer do anticristo, né? Muitas coisas já estão dando detalhes para isso, né? Tá caminhando, né? A gente vê assim que a história mundial assim está sendo afunilada, né? E se faz cada dia mais presente, mais forte nessas comunidades europeias. Até mesmo a Igreja Católica, através do Papa, está reivindicando isso, né? Então você vê assim que esse levantamento de um líder mundial aí, universal, parece que cada dia está mais cristalizado, né? Isso se cumpre as escrituras, né? De um líder global que todas abracem ele.
e designar ele como soberano absoluto, né, sobre os povos, né? Então isso é cumprimento das escrituras, faz com que o povo de Deus fique esperto, né? O povo de Deus tem que ficar atento a tudo isso e começar a buscar uma vida de intimidade com Deus forte, né? Propriamente nesses últimos dias, o povo de Deus vai ter que acordar, né? A igreja vai ter que acordar para manter essa intimidade, como o pastor falou, e estar preparado para tudo, né? Porque a gente vê aí algumas coisas que já estão acontecendo, até a questão do chip, né? Questão do chip na mão direita, na testa, para identificação, né? E até tem lugares aí que já estão identificando pelo olho, né? Propriamente, né? A gente teve umas informações, como a gente passa direto trazendo informações, a gente viu que até dentro de uma igreja aí tinha reconhecimento pelo olho, né? Pelo olho, né? Pela íris, né? Pela íris, né? Então são coisas assim que a gente está vendo, esses avanços. Pode falar. Ainda mais assim, né, ainda mais assim, né? Se você vê os relatos dos Estados Unidos, né, recentemente teve igrejas que foram atacadas por terroristas, né? Tanto igreja cristã quanto judaica, né? E o pistoleiro entrou lá dentro e começou a desferir os tiros de fuzil lá, matando várias pessoas, né? Então, as pessoas estão começando a ter esse sistema de segurança para não permitir pessoas estranhas entrando dentro ali do recinto, né? E eu creio assim, Sala, que essa identificação pela íris até mesmo vai estar ligado ao sistema da polícia para identificar se a pessoa é um criminoso ou não. Eu creio que lá nos Estados Unidos a tecnologia é muito mais avançada, eu creio que o sistema pode estar até ligado ao sistema da polícia já para fazer a verificação a respeito de quem é essas pessoas que estão entrando nas igrejas. Exatamente. Né? A gente acredita bom, quando Jesus estava aqui na Terra, os próprios apóstolos, os discípulos já diziam que o filhinho já é a última hora, já era um alerta, né? Nos últimos dias. Sim. Então acreditamos que já está acontecendo isso, né? Propriamente a gente vê na Austrália, né? Aquela devastação da natureza, não só da natureza, né? Como toda a cidade, como eu vou dizer assim, o país da Austrália está em alerta, né? Porque em chamas, né? Hoje eu estava vendo no noticiário, o próprio noticiário, a fumaça, né? Passando o oceano e chegando no Brasil. Sim. Começou a chegar aqui no Rio Grande do Sul, né? É para chegar hoje, né? Já alguma coisa da fumaça de lá, né? Agora imagina o que é isso, né, gente, né? Mas gostaria de aproveitar a oportunidade, pastor, vamos trazer uma palavra, né? Sim. Trazer uma palavra para nós começar o ano de 2020, começar debaixo dessa palavra, né? Amém. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, dizia já o salmista, né? Então, gostaria que o pastor Vanderlei trouxesse essa palavra para o nosso ouvinte, o pessoal que está nos assistindo através do Facebook. Ok. Eu queria compartilhar com vocês, né, nesse início de ano, um texto que eu compartilhei com a igreja, no primeiro culto, né, de 2020, e está no texto de Jeremias, capítulo 29, e a partir do versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Olha que palavra maravilhosa, Sala. Né? Muitas vezes a gente olha tudo isso e a gente fica apreensivo, lógico que nós somos apreensivos, ninguém é alienado, né? Nós não somos alienados e achar que não está acontecendo nada no mundo. Pelo contrário, nós somos conscientes do que está acontecendo. E o povo de Israel, nesse texto aqui, é um povo que estava exilado, estava um povo que tinha sido tirado de Israel, tinha sido tirado de Jerusalém e levado para a Babilônia. E ali, naquele contexto, né, conturbado que estavam vivendo de isolamento territorial, onde o povo dele, o povo de Deus, tinha sido levado por Deus para ser ensinado a voltar a buscar a Deus, a conhecer Deus de maneira sobrenatural e na qual eles não ainda conheciam. Deus leva eles para a Babilônia não para castigá-los, não foi um exílio de castigo, foi um exílio de ensino. Ali na Babilônia, Deus ensinou Israel o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia,
Deus revelou a pessoas não merecedoras da graça de Deus. Deus disse: vocês continuam sendo meus filhos e eu cuido de vocês aqui. Eu estou levando vocês para a Babilônia, mas não para castigo, mas para preservação. Eu estou preservando o meu povo, eu estou querendo cuidar do meu povo. Ele leva então para a Babilônia, mostrando esse cuidado de Deus, mesmo em território hostil. Mesmo em território hostil. Se nós olharmos, fazermos uma analogia para a nossa própria vida aqui, se nós pensarmos na nossa condição de filhos de Deus na terra, Jesus disse: o mundo jaz no maligno. E Jesus disse: vocês são ovelhas no meio de lobos. No sentido mais escatológico, se a gente olhar uma questão mais futura, se nós pensarmos a questão de reino de Deus, nós vamos entender que nós somos peregrinos nessa terra, essa terra ainda não nos pertence totalmente, ela é nossa, mas contudo ela não nos pertence, porque ela vai nos pertencer de fato quando Jesus voltar e glorificar o seu nome, glorificar o seu povo e regenerar toda a terra. Então essa terra será nossa. Contudo, ainda estamos num período de vivermos numa terra hostil. É como se nós vivêssemos no exílio espiritual, ou seja, nós estamos ainda nesta terra, mas não estamos experimentando o reino de Deus na sua plenitude em Cristo Jesus. E por isso essa palavra é pertinente, porque em meio a esse lugar hostil, Deus diz para nós: eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de você, meus filhos amados em Cristo Jesus. Apesar São pensamentos de paz, né, pastor? De paz. E o texto diz assim para a gente que o meu pensamento é de futuro, ou seja, a palavra falando assim, de dar-lhes um futuro, é no sentido de coisa boa, é na perspectiva da shalom, é na perspectiva da paz e prosperidade, segundo a graça e o poder de Deus para o seu povo. E essa esperança que ele fala aqui no texto, essa esperança não é no sentido apenas na nossa vida mundana, aqui no sentido do nosso cotidiano, do nosso dia até os finais dos dias, mas essa esperança que Deus está falando é uma esperança futura, uma esperança gloriosa, uma esperança maravilhosa, que será contemplada na volta de Cristo, estabelecendo o seu reino definitivamente sobre toda a terra, sobre todos os reinos. Essa esperança da volta gloriosa de Jesus é quando ele nos glorificará, tirará de nós a maldição do pecado e nós poderemos gozar eternamente as alegrias do reino de Deus aqui na terra como no céu. Ou será, o céu e a terra serão um plano só. A vontade plena e absoluta de Deus reinando sobre a terra, reinando sobre o universo, reinando nos céus e na terra. Até mesmo dentro desse texto, pastor, eu vejo que quando o povo é levado cativo para o exílio, o próprio Deus manda orar, né? Orem pela cidade na cidade qual vocês estão. Exato. Hoje a gente vê também a necessidade da gente estar orando, né, pela nossa cidade, pelo nosso povo, pelo nosso trabalho, para que prospere, porque na prosperidade, na paz da cidade, nós temos paz. Sim. Esse texto, ele diz isso na sequência, né? Na sequência ele diz isso porque o povo, Deus, ali no capítulo, você pega no capítulo 29, versículo 10, até a conclusão, no versículo 14, ele está falando para o povo fazer isso. Vocês vão para essa terra, vocês habitam nessa terra, vocês comprem terras, vocês comprem casa, vocês se casem, dão os seus filhos em casamento, prosperem essa terra, porque a prosperidade e a paz de vocês dependem da oração e da participação de vocês nessa cidade. Ou seja, nós, como povo de Deus, inseridos na terra que nós habitamos, nós somos pessoas chaves para que as cidades, o estado, o país que nós moramos, possa ter paz e prosperidade a partir de nós. A partir da nossa interação com essa cidade, a interação com esse país e intercessão. Nosso papel de crentes, de filhos de Deus, é interceder pelo lugar que a gente mora. E colaborar para que haja paz e prosperidade nesse lugar. Amém. É uma coisa assim que a gente vê as pessoas muitas vezes reclamando que não tem emprego, que não tem isso, mas é dever de cada um de nós, né? Cada cidadão orar pela paz e orar pela prosperidade. Sim, sim. De cada cidade que está. Assim, e os apóstolos... Né? O próprio Deus, né? E os apóstolos ensinaram isso, né? Paulo, no capítulo 12, 13 de Romanos, Pedro, na sua carta, ele diz isso aos cristãos: orem pelas suas autoridades, porque foram constituídas por Deus. Orem por eles. Paz é o lugar onde você mora.
A paz de vocês depende da sua oração. Exatamente. Então, nós fazendo isso, nós estamos obedecendo a Deus, agradando a Deus e colaborando para que as cidades prosperem. O texto diz assim, meus pensamentos são de paz e de esperança para você. Né? Deus não quer guerra conosco. Deus não quer guerra com os seus filhos. Pelo contrário, ele é amigo nosso. Ele é amigo, ele é colaborador. Ele está aqui para nos ajudar, ele está aqui para nos amparar e nos alavancar, para que nossos projetos sejam alcançados. Porque, certamente, quando nós planejamos alguma coisa, nós buscamos a Deus para confirmar se aquele projeto procede de Deus. Sendo um projeto de Deus, Deus colaborará para que esse projeto prospere, para que esse projeto realmente traga vitórias para a glória dele. E até propriamente, né, o apóstolo Paulo adverte a igreja, o seu servo Timóteo, né, para que fizesse orações pelas autoridades, quais estão instituídas, para que tenhamos uma vida de paz. Sim, orações, precações, né, intercessões, todo tipo de oração era para se voltar para que as autoridades tivessem a sabedoria de Deus, né, para governar. Sim. É que eu digo para minha comunidade de sala, nós crentes, nós somos partidários até o dia da eleição. Eu posso ter minha ideologia, eu posso ter o meu partido, que eu tenho mais afinidade. Mas a partir do momento que acabou a eleição, já foi dado o veredito sobre a eleição, a partir daí, a pessoa que foi eleita, eu vou considerá-la o meu presidente, o meu governador e o meu prefeito. Por quê? Porque eu creio que é uma autoridade que foi constituída por Deus. Para o meu ensino, para a minha repreensão, não sei. Mas eu creio que é vontade de Deus para a ministração sobre a minha vida. Logo, eu vou aceitar a vontade de Deus e colaborar com essas autoridades que foram constituídas por Ele. Propriamente, né? As autoridades são constituídas por Deus, né? Quando faz a coisa certa, né? Quando vai a coisa certa. A gente tem que estar caminhando, né? E é como a palavra de Deus, né? As autoridades que seguem, pelo menos um princípio bíblico, que seguem, norteiam as suas atitudes, permeada nos ensinamentos que a palavra nos diz, né? Amar a Deus e amar o próximo. E se ela está permeada com esses princípios, então a gente vai. A partir do momento que alguma coisa que as autoridades querem impor a nós, que vai contra esses princípios, então eu vou continuar obedecendo a Deus. Eu vou continuar obedecendo a Deus e não vou poder obedecer às autoridades naquilo que ela está me pedindo, que é contrário aos princípios de Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Sim, sim. Isso próprio os apóstolos, né? Quando, em Atos dos Apóstolos, ali, quando eles começaram a operar milagres no nome de Jesus, depois de Atos capítulo 3, foram repreendidos, né, pelos doutores da lei daquele tempo, pelas autoridades daquele tempo, para que não pregasse, não falasse mais, né, do nome de Jesus. E aí foi quando, então, os apóstolos, os discípulos disseram, não importa obedecervos a Deus do que aos homens. Então, precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer. Hoje, propriamente de manhã, mais propriamente meu dia, eu trouxe, está trazendo uma mensagem do Pão Diário, e nessa falava sobre Deus furioso, baseado no livro de Juízes, pastor, quando o povo abandonava a Deus e voltava-se para servir a deuses, né? Abandonava a Deus e ia servir os deuses, a ponto que Deus chegou a um ponto de entregá-los, filisteus, moabitas, né? E fossem assim castigados, né? Corrigidos. Sim. E mesmo aí, quando o povo estava sendo humilhado, o povo estava sendo oprimido, angustiado, eles voltavam a clamar a Deus e Deus libertava eles. Sim. E aí acontecia que aí Deus chegou a um ponto de dizer para ele, olha, desde o Egito eu venho libertando, salvando, né, tirando vocês dessa angústia, do sofrimento, da humilhação, mas aí vocês só querem a libertação, e terminou a libertação, só querem a bênção, aí acabou a bênção, né? Não é que acabou a bênção, como ele diz assim, né? No momento que receber uma bênção, eles viravam as costas para Deus, abandonavam a Deus e voltavam a servir os seus deuses. Hoje nós temos a mesma coisa, as pessoas estão buscando dinheiro, buscando prosperidade, servindo ao dinheiro,
e estão deixando Deus de lado. Né? Infelizmente, né? E tem muita gente, propriamente, diria assim, né, que estão oprimidas, estão angustiadas, estão sendo humilhadas, e aí Deus, muitas vezes, buscam a Deus e Deus dá essa libertação, Deus dá essa cura, mas aí depois que recebe, vira as costas para Deus. Sim. Então, e esse texto de Jeremias, ele vai nessa direção, porque depois Juízes, né, então tem o período que Israel é governado por reis, e eles continuaram a mesma prática, eles continuaram a mesma prática. Haviam reis que eram tementes a Deus e eles serviam a Deus, aí depois morria aquele rei, aí entrava um rei iníquo, o povo novamente se escambava para a idolatria, e aí então Deus levantava os inimigos, então a mesma condição de Juízes ainda continua perdurando na época dos reis. E para acabar com essa gangorra espiritual, é que Deus então leva o povo dele para a Babilônia. É que Deus então faz com que o templo de Israel seja destruído, e Jerusalém seja invadida, e o povo levado embora, e o texto diz assim para a gente: quando vocês estiverem lá, vocês não serão abandonados por mim, pelo contrário. O texto diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o seu coração. Serei achados por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Ou seja, nessas tribulações, nessa gangorra espiritual, Deus ainda é gracioso, porque eles mereciam a morte, né? Se a gente olhar no lado da justiça, eles mereciam a morte. Muitas vezes a nossa própria vida espiritual também parece uma gangorra. Ora a gente está bem, ora a gente está mal, ora a gente está em comunhão com Deus, ora não. Então a gente vive uma gangorra. E nós experimentamos da graça de Deus, e Deus diz: olha, eu sei que pensamentos tem a respeito de você. Pensamentos de paz, de futuro e de esperança. E a maior esperança nossa em Cristo é saber que nós podemos invocar esse Deus, e quando nós fazemos de todo o nosso coração, ele diz: eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele se deixa ser achado. Ele se deixa ser encontrado, para que nós possamos experimentar da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. 2020 tem todos, né, nós estamos aqui dia 7 de janeiro, nós temos aí praticamente 355 dias pela frente. Que nesses 355 dias nós possamos lembrar desse texto, saber que Deus pensa coisas boas, com um futuro grandioso e uma esperança viva em nosso coração através de Cristo. E nós podemos buscá-lo de todo o nosso coração, e nós o encontraremos. Nós encontraremos. Nós temos um porto seguro que é Deus. Nós temos um lugar de refúgio. Nós temos um lugar de segurança que nós podemos buscar. E ele diz: eu estou aqui para te ajudar, para te amparar, porque eu cuido de você, que você é meu filho amado em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. E que 2020 seja um ano de grandes experiências que tenhamos com Deus, para a glória dele. Como o próprio Espírito Santo, né, usava Jesus: quem tem ouvidos, ouça, né? Uhum. E nas igrejas, em Apocalipse, também volta a falar para 7 igrejas, né? Para 7 tipos de igreja que existia, né, na Ásia. Para cada igreja, toda vez eles: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Sim, sim. Porque a fé vem pelo ouvir, mas a gente vê hoje, pastor, que as pessoas não querem ouvir. Elas acham que já sabem tudo de Deus. O triste é isso, né? As pessoas achar, né? Esse achômetro é muito complicado. Eu acredito que isso é uma das formas de abandono de Deus. Sim, né? Sim. Achar que sabe tudo, não quero ouvir, né? Não quero ouvir a respeito de Deus, alguém falar a respeito de Deus. Né? E aí acaba abandonando a Deus. Né? Sim. Porque a gente vê muita gente hoje que se diz que conhece a Deus, que vai em igreja, mas só vai por causa da bênção, só vai por causa da cura, da libertação, da prosperidade. E não vão lá para conhecer a Deus, para conhecer o Espírito Santo, para conhecer Jesus, e para viver essa vida que Ele quer que nós vivamos. Sim. A prosperidade e a bênção são resultado dessa intimidade, desse conhecer a Deus.
E assim, né, Sala, a maior alegria nossa é estar em comunhão com Deus, né? O Salmo 37 diz assim: uma coisa só peço ao Senhor, que eu possa morar na tua casa para todo sempre. Acho que o desejo do salmista, ele reflete o desejo de todo cristão autêntico, de ter em Cristo o seu maior tesouro e querer viver com ele para todo sempre. Né? Esse é o nosso maior tesouro, esse é o legado que Jesus deixou para nós, né? Essa comunhão que nós podemos ter através dele com Deus. Então, acho que o maior legado que Jesus deixa para nós, a salvação, ela nos conduz a termos uma comunhão viva com Deus. E esse é o nosso maior tesouro, que nosso desejo seja ardente de estar comungando com Deus, comungando com a igreja de Cristo, né? Porque onde é o lugar onde os filhos de Deus convivem, onde eles se relacionam, onde eles são fortalecidos, onde eles possam ser ensinados, corrigidos. E quando a pessoa não quer viver em comunhão, é porque ela está se autopastoreando. E se ela está se autopastoreando, ela se diz melhor do que os outros. Né? Então é muito perigoso isso, né? Porque a carta de Hebreus, capítulo 10, ela nos adverte a respeito disso, para que nós não venhamos a deixar de comungarmos na igreja de Cristo, porque é na igreja de Cristo que a gente aprende a caminhar como cristãos, né? Onde Deus vai nos lapidar, onde Deus vai usar a instrumentalidade de outras pessoas para nosso aperfeiçoamento. Então, é um tratamento de Deus para conosco, né? É um tratamento de Deus para conosco. E a gente espera, propriamente, que o povo comece a se voltar para Deus, né? Sim, é o nosso desejo, né? A nossa esperança nessa Sala. É tudo que está acontecendo, tudo que acontece, tanto no Brasil como fora do Brasil, é por falta do povo ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Sim, com certeza. Os acontecimentos no mundo, isso tudo, com certeza, a gente vai acompanhando, assim, e vai vendo também as notícias, né? Tudo que está acontecendo no mundo, né, está sob o controle de Deus, sim. Só que Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. Né? Então, é uma coisa assim que muitas vezes as pessoas não entendem por que está acontecendo isso. Por que eu não consigo isso? Porque não ouve a voz de Deus. Né? Basta ouvir a Deus que tu começa a prosperar, basta ouvir a Deus que Deus começa a abrir as portas, abrir caminho para a gente. Uhum. O coração do homem ele é duro, né? E o pecado faz a gente fica cascudo, né? Cascudo com Deus, né? Exato. E é só uma ação poderosa de Deus para ir quebrando isso, né? E fazendo a gente acordar, né? Fazer a gente sair desse sono espiritual e a gente vai acordando, né? E às vezes a palavra de Deus é assim, é como uma gota, né? Ela vai pingando, até uma hora que a pedra arrebenta. Né? Então, Efésios 5,14 diz, né? Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá dentro dos mortos. Sim. E a gente vai pregando, e a gente vai falando. Uma hora essas pedras acordam, né? Você que dorme! Uma hora essas pedras acordam. Eu conversei com o pastor Vanderlei, ele que está na sua casa agora, né? Ele que está em casa, e a gente mandou uma mensagem para ele. Ele prontamente prontificou para trazer uma mensagem e começarmos o ano de 2020 orando pela nossa cidade, orando pela paz da nossa cidade. O pastor sabe bem onde que a gente mora aqui, e a gente vê toda hora, às vezes, tinha um tempo aí que a ambulância de socorro do SAMU é toda hora, né? Toda hora passando na 21 de abril aqui, e chegou um ponto que a gente chega, nossa, é ambulância toda hora, né? Chegou um ponto que a gente orou, chegou um ponto que a gente já está orando a respeito disso, neutralizando essas ações do mal na nossa cidade. E graças a Deus, num dia que a gente orou, a ambulância não tocou. Né? Dentro da cidade, dentro do parâmetro onde que a gente está orando, a unção, o poder de Deus, né, entrou em operação. Então a igreja precisa orar também pela cidade. Né? Parar de olhar só para o seu umbigo e começar a olhar para as necessidades do povo. Sim. Assim como propriamente a gente aprende uma grande lição nessa mensagem que o pastor trouxe, quando o povo foi levado para exílio, para o cativeiro, para a prisão na Babilônia, Deus disse, olha,
Aí vocês casam, né? Aí vocês arrumam, né, esposo, esposas, e aí vocês oram por essa cidade, porque na paz dessa cidade vocês terão paz. Sim. Né? E se a gente for ver essa palavra paz, ela pega na prosperidade dessa cidade, no bem-estar dessa cidade, né? E Deus, né? Porque eles estavam dizendo, com certeza, os pensamentos do povo que foi levado para o exílio estavam dizendo, os pensamentos de Deus para nós, Deus deve pensar, né? E Deus dá a resposta para ele. Não, não é esse pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Sim. O pensamento que eu tenho a respeito de vocês é pensamento de paz, porque o diabo engana. O diabo engana e leva a pessoa a pensar que Deus não ama elas, que Deus abandonou elas, que Deus está castigando, humilhando, e Deus chega e diz, não, os meus pensamentos, o meu plano, o meu projeto para vocês, né? O meu plano é um plano de paz, é um plano de prosperidade, de saúde, de bem-estar para vocês e para os filhos de vocês, para o futuro de vocês. Só que as pessoas, quando não se dá ouvido para Deus e começa a dar ouvido para outras coisas, é isso que vai acontecer. Sim, sim. Pastor Vanderlei, nosso obrigado, né? Ele está em casa, né? Agora vai tomar um chimarrão com a esposa, né? Um chimarrãozão bem quente, né? Barbaridade. Tá fogo das orelhas, né? Um grande abraço, meu querido. Deus abençoe. Obrigado pela participação. E o pastor Vanderlei é pastor da Igreja Presbiteriana. Tem culto agora no domingo, pastor? Domingo às 7h15. Você é nosso convidado. 7h15, né? O endereço é bem fácil aqui, gente. Na 7 de setembro. Isso. A continuidade da 7 de setembro, né? Passou a 21. A onda, né? Isso. Ponto de referência tem a onda uns 500 metros, 100 metros? 150 metros. 150 metros aí à direita você encontra a Igreja Presbiteriana. Todos os domingos o pessoal está reunido lá. Parabéns, o ministro de louvor, aquele cara canta, hein? Benção. O guri é bom. Graças a Deus. Canta com o coração, né? Sim, a benção. Ele transmitiu um culto ao vivo de lá, né? Para vocês conhecerem um pouco mais, né? Obrigado, pastor Vanderlei, da Igreja Presbiteriana, trazer uma palavra de Deus para o pessoal que estava nos assistindo. Muita gente no Facebook aqui. Acessou aí o nosso WhatsApp também, que a gente compartilhou. Os grupos também estavam nos assistindo aqui. E isso vai ser reproduzido em outros horários. Obrigado, amém. Pastor Vanderlei. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, tchau, Sala. Tchau. Muito bem, conversamos aí com o pastor Vanderlei, da Igreja Presbiteriana, aqui no nosso bate-papo, né? Agradecendo o pastor também por trazer essa palavra para começar 2020 abençoado. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Boas Novas TV Ijuí, e siga-nos também, aí siga-nos na nossa página Boas Novas TV Ijuí, e também na nossa página da Rádio Explosão da Rede, qual a gente está ao vivo agora, e também na nossa TV. Assista aí, nós temos programações desde a meia-noite até as 8 horas tem o programa da Boas Novas TV, às 8 horas da manhã tem o café da manhã, depois nós temos aí às 10 horas culinária, dicas, tudo isso que você, culinária do dia, dicas de planejamento de vendas, tudo você encontra também no nosso canal. Tá certo? Nosso muito obrigado para você que nos assistiu, para você que estava aí nos acompanhando através do nosso perfil, para você que estava acompanhando através do nosso WhatsApp e para você que também vai poder assistir em outras oportunidades, em outros canais também e através da nossa TV. Explosão da Rede TV. A notícia, a informação, o esporte, tudo isso você acompanha com a gente aqui. Obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade aí para falar mais, trazer mais notícias, informações, tudo que acontece aqui na cidade de Juí, você acompanha aqui na nossa TV. Acesse Explosão da Rede TV, .agoranaweb.com.br. A notícia, a informação, o esporte, tem tudo isso, filmes, você acompanha lá. E agora vamos acompanhar o Campeonato Gaúcho também, 2020, saber tudo de São Luís, aqui na Explosão da Rede TV. É daqui, é de Juí. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.